Caríssimos fiéis, a semente é a palavra de Deus. Semen est verbum Dei. Agora, quando nós ouvimos esta expressão, palavra de Deus, nós podemos pensar imediatamente na palavra escrita, ou seja, nas Sagradas Escrituras. E de fato, as Sagradas Escrituras são todas palavras inspiradas por Deus. Mas se nós olharmos com atenção exatamente o que o Evangelho de hoje diz, veremos que o significado principal da frase, a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, se refere a algo mais. Quando nosso Senhor explica a parábola, nós podemos observar as expressões que ele usa. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Então veio o diabo e etc. Aqueles que estão sobre a rocha são os que, quando ouviram, receberam a palavra com alegria. Aqueles que caem em boa terra, estes são os que, com um coração reto e bom, tendo ouvido a palavra, a retêm com firmeza e dão frutos com paciência. Em todos os casos, faz-se referência àqueles que ouviram, não os que leram, mas os que ouviram. Estamos tratando aqui da palavra falada, e mais especificamente da palavra viva, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado. É por isto mesmo que nosso Senhor proclama no fim da parábola e antes da explicação: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por isso que Deus Pai, no momento da transfiguração, dirá: este é o meu Filho bem-amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Então nós somos a todo instante impelidos a ouvir a palavra de Deus. Mas a audição é exigente. Especialmente se alguém já estudou uma língua estrangeira, sabe que no aprendizado linguístico há duas habilidades ativas e duas habilidades passivas. As duas habilidades ativas são falar e escrever. E as duas habilidades passivas são ouvir e ler. No geral, apesar de exigir atenção, ler é o mais fácil dos quatro, porque pode-se levar o tempo que for necessário para entender o que está escrito, sendo possível ainda parar, consultar um dicionário ou consultar uma gramática. Por sua vez, ouvir bem é muito mais difícil, porque as palavras chegam até nós em tempo real. Temos que focar nossa atenção. Como não sabemos o que será dito, podemos de repente nos pegar tentando lembrar ou entender o significado de uma palavra ou expressão que já passou, e perdendo assim as palavras que
chegam naquele momento. De qualquer forma, é preciso um grau muito maior de atenção e dedicação. E isso vale também para a palavra de Deus, no próprio sentido a que se refere o Evangelho de hoje. Ouvir a palavra de Deus exige boa disposição. E essa falta de disposição, voluntária ou não, pode nos fazer perder os frutos que Deus quer nos conceder pela sua palavra. E Ele nos diz que todos os que ouvem a verdade, ouvem a sua voz. Assim devemos ouvir a palavra de Deus com atenção e boa disposição, através de diversos meios que Deus utiliza para se comunicar a nós. Em primeiro lugar, pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, mas também pela Santa Romana Igreja, através do seu magistério, pelo sacerdócio católico, através dos bons pastores em suas pregações, e até mesmo pelos bons conselhos e boas inspirações que nós temos através dos bons amigos e através também da nossa oração. Em sua epístola aos Romanos, São Paulo deixa isso muito claro. Como invocarão aquele em quem não creram? A fé então vem pelo ouvir. Portanto, a pregação eclesiástica é de suma importância para que a palavra de Deus dê os seus frutos. O que traz, portanto, uma enorme responsabilidade, não somente para os sacerdotes que a pregam, mas também para aqueles que ouvem, ou que pelo menos deveriam ouvir. E hoje há de fato uma maior dificuldade no ouvir, não somente pela exigência natural da palavra ouvida, mas pela própria indisposição em escutar a palavra. Com efeito, há hoje em dia um grande número que nunca ouve um sermão. Há outros que dizem francamente que não querem ouvir um sermão. Há aqueles que fazem tudo aquilo que podem para evitar os sermões. E há finalmente aqueles que, quando ouvem, ou desligam o cérebro e viajam no tempo, ou com o espírito crítico próprio do demônio, ficam constantemente à busca de defeitos ou contrariedades nas palavras que ouvem. Agora, como podemos explicar essas disposições? Se alguém dos senhores, a caminho da igreja, fosse questionado: aonde você vai? Provavelmente teria dito: vou à missa. E está certo. É a missa que importa. É a missa que atua como o grande imã, que atrai os fiéis ao culto de Deus, ao santo sacrifício. Até por isso mesmo que os senhores certamente vão à missa,
além do dia de domingo, não se contentando com o mínimo necessário para não ir para o inferno. Afinal de contas, contentar-se com o mínimo necessário já é o suficiente para colocar a sua alma em risco sério de condenação. Mas vão também à Santa Missa nos dias de semana, quando não é preceito e quando não há sermão. Nenhum católico sério escolheria o sermão ao invés da missa. Agora, tendo corretamente o sacrifício como centro de tudo, o sermão não pode ser considerado dispensável ou o momento de entretenimento, ou então o momento do cochilo. Afinal, este momento é justamente Cristo falando a nós, pelo seu bom pastor, para que possamos receber bem as graças do seu sacrifício, que será renovado sobre o altar. Portanto, quando o padre sai do altar e assume a cátedra, por esta visão errônea do que é a pregação, muitos têm o hábito mental de dar um tempo, de afrouxar por alguns instantes a atenção. E às vezes, eventualmente, isso é feito de forma um tanto quanto natural, sem se pensar em desprezo ou desrespeito, até pela própria natureza do fato de que, ao invés de estarmos todos nos dirigindo a Deus, o ministro se dirige aos fiéis em língua vernácula. E por isso mesmo, por haver esse relaxo, sem se portar com desrespeito ou desprezo, talvez muitos nunca tenham examinado as suas consciências a respeito das disposições com que ouvem a palavra de Deus através do ministro sagrado. Ou até mesmo nunca se tenha feito disso uma questão a ser mencionada na confissão. Na parábola que nós ouvimos, nosso Senhor descreve 4 tipos de solo. E ele encontra falha em 3. Em 3/4, 75%. Sua reclamação se baseia no fato de que nesses 3 casos, a boa semente, lançada pelo bom semeador, será desperdiçada e não dará frutos. Onde nós podemos muito bem nos questionar se apenas uma em cada 4 pessoas presentes na missa tem chance de tirar algum proveito das palavras proferidas no sermão. Afinal, nesta parábola, nós estamos falando da palavra de Deus, nosso Senhor, de forma que não se tem falha, nem no semeador, nem na semente. Eventualmente, muitos podem tentar se excusar, tomando o padre como álibi, ou seja, o padre seria, no púlpito, um orador pobre ou comum,
o sermão dele seria chato, ele seria muito severo, ele pegaria demais no pé, ou então ele acaba por repetir sempre os mesmos assuntos, e a lista aqui é infinita. Todos nós, padres ou diáconos, ouvimos de alguma forma ou de outra as mais diversas críticas a respeito das palavras que proferimos. E isso é natural, afinal de contas, o número de grandes pregadores, como o número de grandes artistas, de grandes músicos, de grandes cientistas, de grandes estadistas que se destacam, é naturalmente pequeno. Então, a maioria dos oradores sagrados, vai ser de fato medíocre. E poderemos sempre melhorar na forma de proferir essas palavras. O número daqueles que se destacam é pequeno, sempre foi pequeno, e sem nenhuma dúvida, sempre será. Pois se não fosse pequeno, não haveria destaque. É claro que isso não é desculpa para mediocridade. Nos bons seminários, deve-se formar os seminaristas quanto à pregação e deve-se dar a devida atenção em desenvolver bem esta habilidade. No entanto, devemos todos encorar o fato e admitir que o número daqueles que se destaca é naturalmente limitado. E afinal de contas, o padre é feito para oferecer o sacrifício. Ele não é um animador de palco, nem é sua função entreter os fiéis. Muito pelo contrário. Se o padre fala, ele fala ex officio, de ofício. Ele fala em função do seu munus de ensinar. Se o padre tem algo a dizer pelo seu próprio sacerdócio, ele o faz, mas acaba por fazê-lo em um tempo limitado, com palavras limitadas, e diante dos terrenos mais diversos. Se ele deseja transmitir a sua mensagem, ele precisa fazê-lo com todo cuidado, mas ele também necessita do terreno adequado, ele necessita da atenção dos seus ouvintes. Por isso mesmo, diz nosso Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, visando obter claramente uma maior atenção de uma audiência, muitas vezes apática. Amigos romanos, compatriotas, emprestem-me os seus ouvidos. É a frase inicial do cônsul Marco Antônio, num dos maiores discursos de estadistas romanos. A menos que o orador, não importa quem seja, capte e prenda a atenção da sua audiência, o que nós chamamos de captatio benevolentiae, captar a benevolência do ouvinte, pouco de bom resultará naquilo que ele tem a dizer. E há, portanto, então, ao lado da arte da retórica, a arte de bem falar, a arte de bem ouvir.
na pregação bem-sucedida é um fator quase tão importante quanto a arte de falar em público, a arte do público ouvir. Se o orador encontra uma assistência receptiva, naturalmente ele há de revelar o que de melhor há nele. Se por outro lado, ele tem de lutar do começo ao fim para capturar e prender a atenção, se deficiências e obstáculos são colocados em seu caminho, se desde o início a audiência está buscando os defeitos daquilo que será falado, não é de se admirar que tantas pregações deem tão pouco fruto. E o fato é que nós vivemos atualmente uma época orientada unicamente para a imagem e para a imaginação. Nós temos uma geração que foi criada em frente da TV, em frente do computador, em frente do celular, e que por isso mesmo é uma geração que tem sérios problemas de atenção e uma dificuldade séria de reflexão. O excesso de imagens, o excesso de apelo à imaginação destrói a inteligência. A hipertrofia da imaginação implica na atrofia da inteligência. Nós temos uma sociedade, uma geração que só presta atenção naquilo que lhe gera prazer e naquilo que apela à imaginação. Como resultado, multidões ficam tão acostumadas a ver e ver somente aquilo que lhe apela à imaginação, que se tornam péssimos ouvintes. E assim ouve-se claramente: Padre fulano não é um bom pregador, Padre fulano fala muito rápido, Padre ciclano é chato, Padre Beltrano tem um sermão muito longo, aquele outro padre tem um sermão rápido demais, e etc. O que não passa-se de desculpas, sem nenhuma vergonha, para cobrir o fato de que eu não me interesso em ouvir o que Deus quer que eu ouça. Eu só quero ouvir aquilo que me agrada, aquilo que faz a minha vontade. Em outras palavras, eu tenho uma inteligência e uma audição atrofiadas para prestar atenção naquilo que talvez não seja tão agradável. E se o padre é agradável demais de ouvir, aí justamente é algo de muito errado. Porque ele não está fazendo o seu trabalho. Ou eu não estou prestando atenção naquilo que eu devo prestar. Às vezes, podemos nos perguntar o que nossos pais e avós faziam antes de que houvessem alto-falantes e microfones nas igrejas. Graças a Deus aqui não tem. Isso faz que haja um maior esforço para o padre bem se expressar e um maior esforço para os senhores bem escutarem. E é justamente o que tantas e tantas gerações de fiéis fizeram esforço para receber com reverência a palavra de Deus falada e explicada. E é assim que eles se santificaram. E hoje em dia, mesmo com a transmissão de conferências e sermões pela internet, o fato é que estamos em um mundo em que há uma verdadeira dependência das imagens e da imaginação
um vício nas imagens, na imaginação. E ainda assim, mesmo quando ouvimos conferências, sermões, podcasts e o que mais aparecer, em geral, o que se busca é satisfazer o interesse pré-existente. E quase ninguém busca despertar a convicção por meio de palavras que não sejam do seu interesse. O que será que o padre tal falou no sermão hoje? Porque é muito bom escutar o sermão dele. Busca-se mais a forma do que o conteúdo. E façamos aqui um adendo. Não é apenas a pregação que foi afetada por este vício. A dura realidade é que qualquer coisa que dependa inteiramente ou em grande parte do ouvido para sua aceitação passa por sérias dificuldades no momento atual. Vejam que há uma preferência no YouTube pelos sermões que tem a imagem do padre falando. E podemos nos perguntar, que diferença isso faz? Concedo, é mais agradável ver alguém falando do que simplesmente escutar o áudio? É mais agradável. Mas, qual é efetivamente a mudança concreta que isso traz na transmissão do conteúdo? E além disso, muitos católicos fazem pouco esforço, até mesmo em termos de leitura, para sustentar a sua fé. Pois aquilo que não é do interesse, aquilo que não é necessariamente agradável, exige esforço, exige sacrifício. E a sociedade atual tem aversão ao sacrifício. Afinal, e nós somos filhos dos nossos tempos. Nós temos aversão ao sacrifício. Como nós queríamos que tudo fosse bonito, agradável, cheiroso e gostoso. Que todos fossem amiguinhos, todos se entendessem muito bem e que a minha vontade fosse feita em todos os momentos. Essa é exatamente a mensagem que o demônio quer passar para nós. Afinal, é o demônio que quis desde o início que a sua vontade fosse feita a todo instante e não a de Deus. E essa aversão ao sacrifício e ao esforço vem propriamente do demônio. Porque Cristo nos ensinou a cruz, enquanto o demônio nos ensina o apego ao orgulho e ao prazer e às riquezas, e a que nossa vontade seja feita em todo instante. Ainda mais hoje em dia que tantas editoras católicas estão reflorescendo com bons livros católicos. Quantos são efetivamente aqueles que os leem? Quantos hoje são aqueles que compram muitos e muitos livros das mais diversas editoras católicas tradicionais? Tem praticamente uma biblioteca em casa, mas que só leram as primeiras páginas. Isto se não leram somente a contracapa ou até mesmo unicamente o resumo no site. Como podemos manter a nossa fé viva sem que ela seja alimentada pela palavra de Deus, pela pregação, pela boa leitura
pelos bons, pelas boas amizades, pela própria oração. Se não se lê nem se ouve, mas somente se vive de notícias, fofocas, maledicências e contrariedades, mesmo com temática religiosa, o que é ainda pior, como manter a fé? Afinal, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e não da fofoca que sai da boca do caluniador, do murmurante, que no final das contas nada mais é que a palavra do demônio. As nossas almas só serão alimentadas com o pão da palavra. Se este toco de pão, quando distribuído, for recusado, não é de admirar que tanto se tornem anêmicos e que percam a fé e caiam no inferno. Além do mais, não podemos nos esquecer que nós somos a igreja que aprende, a igreja discente, e nós necessitamos aprender. Muitos somos ignorantes na religião, mesmo que achemos que sabemos alguma coisa. E mesmo que saibamos alguma coisa, que possamos até mesmo ser capazes de dar um catecismo, isso muitas vezes pode passar de um mero conhecimento intelectual, fruto da fé ser tratada como entretenimento e não sendo de fato praticada. Donde a maior necessidade de ouvir a pregação da doutrina católica, para que nós possamos ser efetivamente tocados, curados, admoestados. Muitas vezes precisamos verdadeiramente apanhar, pois o bom pai não deve poupar o filho da vara quando necessário. Isso para que a nossa fé e nossa vontade sejam movidas. Há também, então, nesse próprio sentido, da admoestação. Quem seja frio com o sermão porque tem medo de que algo possa ser dito que os perturbe, ou porque há aquilo que seja dito que perturba, que mostra que se vive de forma má, que há necessidade de conversão. E de fato, a pregação católica deve marcar, mover, mudar, curar, consolar e, se necessário, despertar, cauterizar, atacar o erro e defender a fé. Se algo não nos move e se a gente não sai minimamente desconfortável do sermão, se a gente sai do sermão sem a noção de que nós precisamos melhorar, crescer na virtude e abandonar o pecado, ou o sermão foi de fato medíocre, ou somos nós que somos medíocres em ouvir. E aqui há um paralelo muito interessante que pode ser feito com o galo. O galo que inclusive está presente no ofício de laudes, no hino do ofício de laudes, no breviário de domingo. Hino este composto por Santo Ambrósio, chamado Aeterne Rerum Conditor. E neste hino nós temos justamente a figura do galo, que anuncia o sol, o nascer do sol, e que é a imagem da igreja que anuncia o sol da justiça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Surgamos ergo estrenue, levantemo-nos prontamente. Galo se acente sexita. O galo acorda aquele que está dormindo e adverte, admoesta os sonolentos. Galus e acentes sextat et somnolentus increpat. Galus negantes arguit. O galo briga com aqueles que negam o sol.
Galo canente spes regit. A esperança retorna com o galo cantante. Egris salus refunditur. A saúde é dada novamente aos doentes. Mucro latrones conditur. O ladrão esconde a sua espada. Lapsis fides revertitur. Aqueles que caíram é dada novamente a fé. E de fato, os sacerdotes foram instruídos por Nosso Senhor a pregar a palavra, a insistir a tempo e contratempo, a repreender, a suplicar, a admoestar com toda paciência e doutrina. O sacerdote no sermão deve ser como o galo, que não para de cantar enquanto não se faça dia. Sendo chato, sendo insistente, sendo severo, se é necessário. Mas também dando a esperança do dia que se levanta, das trevas que vão embora, e a segurança e o conforto da sólida doutrina que afasta os hereges infiéis. Assim, o que quer que seja dito pelo bom sacerdote, pode não ser dito perfeitamente, mas como regra geral, pode-se ter certeza de que algo importante será dito. Se nós pregadores nos permitíssemos ser influenciados pelo gosto dos fiéis, nossos púlpitos rapidamente degenerariam em tagarelice piedosa e inútil. O verdadeiro católico não vem à igreja para se divertir. E isso não vale somente para o sacrifício da missa, que não é um teatro, mas também para o sermão, que não é conversa de comadre. Como o sermão é a palavra de Deus sendo falada e explicada, o ouvinte não deve desfrutá-lo como um espetáculo, nem buscar sentir alguma emoção. E diga-se de passagem, se sente algo, é mais provável que seja dor de barriga do que algum sentimento de piedade. Não, os católicos não vêm para se entreter, mas para ver o Calvário com devoção e para receber o ensinamento de Cristo com reverência. Assim, nos minutos que são permitidos ao padre no púlpito do domingo, demos a ele toda a nossa atenção. Não há homenagem mais gratificante que alguém possa prestar ao outrem do que a atenção absoluta, indivisa e compassiva. Tanto mais será esta homenagem quanto ela será dada a Nosso Senhor, que prega pela autoridade daquele que se encontra no púlpito. Inclusive, se o padre está rezando o terço, se o padre está rezando o breviário, durante o momento em que um outro sacerdote faz o sermão, ele deve parar o que está fazendo e ouvir. Se um padre deve se portar assim, quanto mais aqueles que não receberam a formação do seminário. Se o sermão falhar, que não seja por culpa do ouvinte. Lembremos-nos sempre de que a fé vem pela audição. Em meio às nossas vidas, na presente confusão social e eclesiástica, nessa sociedade apóstata, o quanto todos nós precisamos da palavra de Deus para nos curar, guiar, consolar e sustentar. Disse nosso Senhor: aquele que vos ouve, a mim ouve. O homem no altar e na cátedra sagrada é outro Cristo. Esforcemos-nos então para que a voz do pecador seja verdadeiramente para nós a voz de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Extruje